O estudo dessa semana, que nós vamos começar, é o capítulo 13. Não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. E o tópico é o 11, a beneficência. Kardec reúne nesse capítulo todas as virtudes morais relacionadas à caridade. E, ao mesmo tempo, em que ele nos coloca numa condição de humildade e silêncio, ou discrição a respeito do bem que a gente pratica. Eu diria que essa foi uma atitude muito corajosa de Kardec nesse momento, que a gente vivia o século XIX, no momento em que as religiões pregavam que o bem fosse feito de uma forma pública e ostensiva. Eu não estou falando apenas aqui do catolicismo, não, porque as ideias protestantes daquela época, tanto no calvinismo quanto no luteranismo e nas outras vertentes, na Inglaterra, etc., acabavam estimulando que as pessoas fizessem o bem em público, de modo a estimular que a sociedade praticasse o bem. A ideia da ética protestante era uma ideia de prosperidade. Hoje a gente vê em algumas igrejas evangélicas essa disseminação da ideia de prosperidade, mas só que completamente desviada do sentido original. Porque hoje o sentido da prosperidade é para o bem individual e da igreja. Naquele momento, a ideia da prosperidade surgiu como um conceito de abundância e de fazer com que as nações prosperassem. Então, ali no século XIX, nós estávamos vendo a Revolução Industrial surgir também. Estávamos vendo os ideais do liberalismo, que hoje a gente chama de capitalismo, Mas eram as ideias de que não se deveria depender do trabalho serviçal, do trabalho de servos. Até antes do século XIX, nós que vivemos naquela época, éramos ou servos ou nobres. Então você era ou plebeu, digamos assim, ou você era da nobreza. Então o trabalho, ele era uma coisa muito próxima da escravidão, porque você trabalhava e dava todo o lucro, todo o rendimento para alguém que era dono das suas terras, indicado pelo rei. E ficava com a mínima parte disso. Não tinha salário, não tinha remuneração, não tinha vigilância sobre o trabalho. Então, você, nas religiões, estimular o conceito de prosperidade e de fazer o bem público, era quase um ativismo político. Era um ativismo político, não era quase não, era um ativismo político. Era uma oposição. Por quê? Porque o catolicismo estava vinculado ao Vaticano, que protegia os reis. Era o Papa que sagrava o rei, colocava a coroa na cabeça do rei. Se o Papa não reconhecesse, ele não seria tido como rei. Isso nas nações católicas. E nas nações protestantes, tinha também alguém que sagrava religiosamente, porque era aquela ideia de que a nobreza, o rei, ele tinha um sangue privilegiado, um sangue azul, que depois se difundiu. Tudo isso era uma falácia, tudo isso era uma mentira, um jogo político. Então, as ideias protestantes, elas tinham que também ter uma posição política para ir contra o papado e contra os desmandos da Igreja Católica, pela venda do que eles chamavam de usura. Então, compre a sua salvação, compre um pedacinho no céu, construa uma catedral, dê aqui tanto de dinheiro, e os seus pecados vão ser perdoados, faça aqui as guerras santas, e assim por diante. Então, isso tudo, que obviamente é contrário ao cristianismo, que é contrário às ideias de Jesus, aos evangelhos de Jesus, era o que se pregava naquela época. Imagine Kardec vir, então, no meio do século XIX, e dizer, não. O bem que se faz deve ser feito com discrição.
E você não deve buscar o interesse, a prosperidade para você, a abundância exclusiva para você e para sua família. Você tem que buscar a partilha, o bem comum. Então era muito revolucionário. Era algo realmente assim, muito diferente. E contemporâneo a Kardec, nós tínhamos os comunistas, dentre eles Karl Marx, mas antes de Marx já se falava em comunismo. E nas ideias comunistas eles eram contrários ao conceito de propriedade. Eles achavam que o controle da propriedade, seja pelo rei ou seja pelos ricos, pelos comerciantes, também era desproporcional, também era injusto. Então eles queriam a revolução. Algumas pessoas confundem essas ideias originárias do comunismo com a ideia do cristianismo da partilha. Vejam, o comunismo nunca pregou a partilha. O comunismo nunca pregou a fraternidade no sentido espiritual. E era por isso que o Espírito de Verdade alertou Kardec para que ele não frequentasse as reuniões onde se debatiam os ideais comunistas. Porque o interesse do comunismo era o interesse material. O próprio comunismo é contrário à ideia de religião. Está certo que quando eles criticavam a religião, eles também tinham bons argumentos, porque eles estavam criticando essa religião que era política, que dominava os reinados, etc. Então, eles tinham bons argumentos para poder falar isso, mas os interesses finais não eram espirituais. Os interesses finais eram materiais, né? De uma classe que iria se fortalecer, que era a classe dos trabalhadores, e que depois se oporia à classe dos comerciantes, etc. Então, portanto, não haveria um nivelamento evangélico e fraterno, haveria uma disputa de classe. Eu estou pincelando isso, porque a gente ouve muito falar disso, nos livros, na televisão, nas redes sociais, e na história, na educação, né, no colégio, quem tem a oportunidade de ler, e às vezes se confunde sobre isso. E hoje, quando a gente ouve sobre as disputas de direita e de esquerda, elas estão completamente desalinhadas com esse início e com esse contexto social. E para nós o que interessa é que a mensagem do Evangelho permanece a mesma, idêntica. E foi isso que Kardec resgatou, que era a ideia da fraternidade. E é uma fraternidade espiritual, universal. É um amor incondicional. Então Kardec está pregando a anarquia. Não está pregando a anarquia, muito pelo contrário. Porque Kardec também prega o respeito à autoridade, à organização, à ordem, né, à sociedade, a cada um o seu dever, o seu trabalho, mas com um olhar atento ao que está necessitado, aquele que está aflito, aquele que precisa ser orientado, esclarecido, auxiliado. Então, essa é a diferença. É uma posição de igualdade, mas não de desordem, não de anarquia, não de ausência de controle social. Kardec nunca precisou falar de política, como Jesus nunca precisou falar de política, mas a política ela é intrínseca ao Evangelho de Jesus, na medida em que se propõe essa ordem social baseada na fraternidade, que era também um pouco do que os gregos pretendiam, né? De alguma forma, Platão sinalizou isso na sua ideia originária de república. Não exatamente isso, mas é uma boa base de inspiração. Daí também vem a ideia da democracia, onde as pessoas possam racionalmente, conscientemente escolher os seus governantes e assim por diante. Então, vocês vão falar assim, mas o que isso tem a ver com a beneficência? Tem tudo a ver. Porque na beneficência, a gente encontra o instrumento dessa fraternidade. Vamos pensar o seguinte: todos nós fomos criados simples e ignorantes, não é isso que nos diz o Evangelho? Todos nós somos criados simples e ignorantes, mas não nessa encarnação. Todos nós somos criados simples e ignorantes na condição de centelha divina, né? Antes de termos uma individualidade, quando nós ainda éramos uma subpartícula atômica de uma mônada que criavam os elementos, a
astrais, né, químicos, e que foram se aglutinando, depois criando a vida pelos minerais, passaram para os vegetais. Né? Então, nos vegetais, a gente começa a despertar para uma vida mais coletiva. Né? Uma árvore, por exemplo, ela, quando é frondosa, ela consegue produzir todo um bioma que proporciona que outros animais vivam no entorno e às custas dela. Então, veja que grandeza que é o passo de você vir de um mineral e chegar em uma árvore frondosa. Por isso que Jesus critica aquela figueira seca. Né? Ela estava florida e não tinha frutos fora de ela. Né? Então, não estava cumprindo o propósito dela. Então, quando a natureza cumpre o seu propósito, ela está agindo por essa fraternidade criada por Deus, onde os seres agem espontaneamente, porque não tem livre-arbítrio, e na hora em que entra no modo hominal, então passando dos animais para um modelo humano, a gente ganha individualidade, passa a ter a livre escolha, e nessa condição a gente precisa exercer a beneficência espontaneamente. Então, a fraternidade, nos locais onde há seres humanos, ela tem que ser espontânea. E ela tem que ser desinteressada. Se a gente imaginar uma sociedade dessa maneira, não há espaço para violência, não há espaço para miséria, não há espaço para que haja sofrimento e dor, que é o que se propõe no mundo de regeneração, depois nos mundos felizes e assim por diante. Então nós iremos chegar lá ainda. Estamos perto nessa transição planetária de começar a entrar no mundo de regeneração. Então o trabalho proposto por Jesus é a organização da sociedade e a ferramenta é a beneficência. Por quê? Porque nós nascemos simples e ignorantes, mas ao longo das nossas encarnações, cada um foi adquirindo faculdades, habilidades, qualidades diferentes dos outros. Né? Então, um tem uma característica melhor, mais adequada ao comércio, o outro tem um bom trabalho manual, o outro é muito bom nos estudos, o outro fala bem, aquele outro, então, é capaz de ensinar bem as outras pessoas, de cuidar de crianças. O outro tem uma fortaleza física, uma força física, né, que pode exercer dessa maneira. O outro se interessa pelos assuntos espirituais e assim por diante. Então, a sociedade ela começa a destacar funções e papéis a partir das qualidades individuais, desses adjetivos que a gente vai desenvolvendo individualmente. Então, no mundo da fraternidade, né, prevista por Jesus pelo Evangelho, as pessoas espontaneamente, se preocupassem em usar os seus propósitos de vida, as suas qualidades para fazer o bem, toda a sociedade usufruiria desse bem. Porque se todo mundo está fazendo o bem, não há espaço para que se faça o mal. E todo mundo tem, em resposta, o bem coletivo que é produzido ali. E aí, a questão do dinheiro, da riqueza, da própria propriedade, ela não é relevante. Nem sequer a questão do governo, da governabilidade, é relevante. Por quê? Porque será um governante aquele que tiver habilidade para governar. Então não vai haver nem disputas. Né? Não tem uma pessoa que vai querer ter um cargo político de autoridade para aparecer. Porque se ela pratica a beneficência, ela não está preocupada em aparecer, em se enriquecer. Ela está preocupada com o bem comum. Então ela só vai exercer um cargo político de comando, na verdade nem seria um cargo político, seria um cargo de governo, né? Porque a política ela pressupõe a negociação dos interesses do poder. Então seria um cargo de fazer o bem coletivo, de servir ao interesse público, aquele que tivesse as características, as qualidades de quem pode servir publicamente.
Veja a diferença da natureza social, econômica, prevista no Evangelho de Jesus. E tudo isso está na beneficência. Aí vocês vão me dizer, mas a gente está muito longe disso acontecer. Se nós pensarmos em termos de encarnação dessa geração nossa aqui, possivelmente nós estamos longe de estar num estado perfeito. Mas nós observamos isso, por exemplo, nas colônias espirituais. Colônias que vêm sendo exemplificadas, contadas as histórias por intermédio dos livros psicografados por diversos médios. A colônia mais conhecida por nós é a colônia do Nosso Lar, onde André Luiz nos diz que nosso lar está aproximadamente 100 anos na nossa frente. Veja, quando André Luiz escreveu Nosso Lar, era o final da década de 30, provavelmente o ano 1938, por aí. Então, se ele está dizendo que nosso lar está 100 anos à nossa frente, quando nós chegarmos em 2038, na Terra, nós teremos atingido o padrão de vida que nosso lar tinha quando André Luiz escreveu o livro. Então, se nós pensarmos dessa maneira, faltam 36 anos para a gente chegar no mesmo patamar que nosso lar estava. E lá em nosso lar já havia a fraternidade. O dinheiro foi substituído pelo bônus hora, que não era uma finalidade econômica, O bônus hora era só uma maneira de você medir o trabalho de cada um no sentido da dedicação, do esforço e com isso, formar um critério de avaliação de justiça para que ele tivesse direito a uma casa, para que ele tivesse direito a visitar os seus parentes, poder estudar em outras colônias, poder viajar para outros planos. Então, era um critério apenas dizer o seguinte: para aquele que procura o Evangelho, para aquele que procura viver o Evangelho de Jesus, há uma recompensa. E para as pessoas saberem como ele ia ser medido, que estavam preocupados com isso, então se criou o bônus hora. Mas, obviamente, que os ministros e os espíritos mais evoluídos sabiam simplesmente ler pela aura espiritual, pela vibração espiritual, pela frequência, eles sabiam identificar se aquela pessoa estava ou não habilitada a cumprir essas outras coisas que ela pretendia, se ela podia visitar os parentes. A gente ouve essas histórias do livro de André Luiz, dizendo, olha, você não está preparado. O próprio André Luiz, cuidado, se você for visitar os seus parentes, você pode fraquejar, ter que retornar para o umbral, etc. Então, o bônus hora era apenas um critério formal, vamos dizer assim, de verificação do estágio das pessoas. Então, não havia mais dinheiro. É possível que nos próximos anos, até meados desse século, haja uma mudança do padrão econômico da economia na Terra. O padrão econômico da economia, desculpa. O padrão financeiro da Terra. Talvez a gente não use mais dinheiro da forma como a gente vê hoje. Também pode ser que modifique a forma da gente ser remunerado. Porque hoje, como a gente é pago em dinheiro, a gente procura de todas as maneiras ganhar e ganhar e ganhar mais dinheiro. Então a gente vive para ganhar dinheiro. Os que são mais habilidosos em mexer com isso, criam situações pouco preocupados com o benefício público e mais preocupados com o benefício individual, se enriquecer. Então a gente tem pessoas que têm habilidade e ficam milionários, bilionários muito rapidamente. Inventam coisas que podem cobrar caro, criam mecanismos de ter uma remuneração diferenciada. Enquanto outros que têm poucas habilidades financeiras acabam servindo como empregados e aqueles que não conseguem trabalhar acabam dependendo ou do benefício da aposentadoria ou do auxílio daqueles que possam sustentá-los, suportá-los. Então, essa economia não é uma economia justa. Justo é o critério da fraternidade que a gente vê pela beneficência. Então, lá no nosso lar, a questão da economia já está resolvida. E nós estamos há 36 anos, mais ou menos, desse estágio que André Luiz nos conta. Há outras coisas também em nosso lar interessantes. A própria moradia. A moradia lá, eles têm um conceito
peculiar de propriedade, né? Então, as pessoas são, entre aspas, donos das casas. Mas não é que eles sejam donos no sentido de poderem vender, comercializar, alugar e etc. Não. Eles são, vamos dizer assim, usufrutuários. Eles podem gozar do uso de uma casa, de um bem, conforme a sua necessidade e conforme o tamanho da sua família espiritual. E eles adquirem essas casas, ou o direito de morar nessas casas, através daqueles bônus hora que eu falei com vocês. Então, à medida que eles praticam o bem, o trabalho na coluna espiritual, eles vão somando isso. Mas você fala assim, mas e aquele que chegou recentemente em nosso lar, como é que ele faz? Ou ele vai se alojar na casa dos seus parentes espirituais que estão lá, que foram antes dele, desencarnados, ou ele vai morar de favor, entre aspas, né? Mas no fundo é um acolhimento fraterno. Vocês se lembram que André Luiz não tinha nenhum parente em nosso lar. A mãe dele morava numa outra colônia espiritual, já num plano muito mais evoluído. E o pai dele se encontrava no umbral, assim como o avô e etc. Né? E parte restante da família também estava na Terra encarnada, próximo daqueles que poderiam servir de amparo para ele. Então, ele é acolhido pela família dos Silas. Né? Se eles tinham laços pretéritos espirituais, a gente não sabe disso no livro. Mas o fato é que aquela família o acolheu, né, na casa da Dona Laura. Então, a gente vê, que gesto é esse? É um gesto de fraternidade. É um gesto de beneficência. Né? Uma família acolheu um espírito desencarnado que não tinha laços nenhum em nosso lar. E com isso eles ganhavam também bônus hora. Mas eles fizeram isso para ganhar bônus hora? Não, eles fizeram isso porque eles queriam praticar a beneficência. Fraternidade. Isso vem antes, isso vem à frente. Também muito interessante. Há diversos outros exemplos, dentre os quais tecnologia, né? O aerobus, o aerobus, né? E outras coisas lá, que a gente vai ver aqui também na Terra em breve. Mas eu queria trazer o sentido do seguinte: quando a gente pensa em beneficência, é muito difícil a gente se ver praticando a beneficência no mundo terreno que a gente está. Porque parece algo de brincadeira, né? Algo de ilusão. Assim. Imagina se eu vou começar a praticar a beneficência, se eu vou pegar o meu dinheiro suado, difícil, e sair dividindo com as pessoas. Quando a gente pensa assim, parece uma coisa muito fantasiosa. Porque a gente não consegue enxergar o verdadeiro valor disso. E às vezes a gente também exagera, pensando que a gente tem que pegar todos os nossos bens e sair dispondo disso e doando para as pessoas. Isso nunca foi o sentido do Evangelho. O Evangelho não espera que a gente viva na miséria, na pobreza. Seria uma catástrofe se todo mundo saísse doando todos os bens para todos os pobres, ninguém trabalhasse mais, não ia ter produção de riqueza, não ia ter alimento, não ia ter transporte, não ia ter nada. Não é esse o sentido. Por isso é que eu estou citando o nosso lar. Se a gente quiser entender o conceito de fraternidade e beneficência, a gente precisa buscar no mundo que já tem alcançado esse padrão. Então, colônias como Nosso Lar, como Aurora e tantas outras que a gente conhece no mundo espiritual, elas trazem essa característica. E agora, mais recentemente, a gente tem ouvido depoimentos de seres de outros orbes, né, espíritos que vieram de outros planetas, e trazem também esse depoimento dizendo que lá não há dinheiro. E quando há alguma referência econômica, é no sentido do bônus hora, similar ao nosso lar. Né? Há um outro ponto também interessante no nosso lar, que é a respeito da alimentação. E aqui o conceito de fraternidade e beneficência é em relação aos animais. André Luiz nos conta que, no início da criação da colônia de Nosso Lar, se estabeleceu que os espíritos desencarnados iriam se alimentar de forma muito similar à Terra. Então, os espíritos mais evoluídos plasmavam alimentos que pareciam, eram similares tanto em aparência quanto em sabor, textura, aos alimentos da Terra. E aos alimentos que se comia aqui, inclusive carne, né? Então, por óbvio que não tinha matança de animal para que os habitantes do Nosso Lar se alimentassem. Esses alimentos eram
plasmados pela força do pensamento. Mas as pessoas achavam que estavam comendo carne, né? Aqueles que tinham a mente um pouco mais evoluída eram capazes de pensar em estrogonofe. Pronto, aquilo surgia na frente dele, como ele tinha experienciado na Terra. Mas passados os anos, a direção de Nosso Lar chegou à conclusão que isso estava fazendo com que os habitantes do Nosso Lar se mantivessem aprisionados na Terra, com a ilusão de que eles ainda estavam encarnados, sendo que eles estavam habitando o mundo espiritual. E isso provocava desequilíbrio e exagero. E eles, então, demarcaram um determinado prazo para que não mais houvesse alimentos plasmados dessa maneira. E eles precisavam substituir de alguma forma por algo, né, que ainda fosse um pouco material, mas que não tivesse essa ligação. E daí veio a ideia de fazer uma sopa, né? A gente vê isso no filme. Quem viu o filme, Nosso Lar, vê André Luiz com aquela cara assim, eu vou tomar isso aí, é essa sopa mesmo, esse caldinho. André Luiz ainda preso, né, a ideia de comer algo saboroso, né, provavelmente imaginando ali um filé, uma galinha cabidela, né, sei lá o quê. E ele estava, então, tomando aquela sopa. Então, André Luiz é muito interessante porque ele mostra que houve uma revolta no Nosso Lar, os habitantes se revoltaram, mas ao final se renderam a essa ideia, e quando eles provaram aquela sopa, aquele caldo fluídico, eles perceberam que aquilo trazia substância, né, e satisfação para eles. Então eles não precisavam mais comer de outra forma. Então, esse é um exemplo que eu também estou citando, porque os próximos anos irão afetar da mesma maneira a nossa alimentação. Então nós teremos uma mudança financeira no nosso planeta, no sistema econômico, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? O dinheiro, da forma como a gente conhece ele hoje, ele não tem tantos anos assim, né? Essa ideia de banco, principalmente se a gente considerar o dinheiro eletrônico, o cartão de crédito, etc., é muito recente na história da humanidade. Embora a moeda, o conceito de moeda, elas tenha mais de 2.000 anos. Mas também não era dessa maneira que a gente faz hoje, e durante muitos e muitos anos havia o que a gente chama de escambo, que era troca, né? Então aquele que era um agricultor, ele plantava arroz, por exemplo, ia no mercado e trocava por outros víveres, né? Trocava por ovo, trocava por galinha, etc. E servia até para poder pagar os impostos e assim por diante. Então, a ideia de dinheiro, ela é relativamente recente. E ela não vai perdurar muito mais tempo. Na cronologia dos espíritos, a gente deve ter uma mudança planetária. Não é para ninguém ficar com medo, não vai ter nenhuma catástrofe. Vai ter uma transição, que a gente não sabe qual é. Mas é bom que a gente quebre esses paradigmas, que a gente abra um pouco a cabeça, que a gente se desapegue dessas maneiras e que a gente confie na providência divina para que a gente consiga se libertar dessa materialidade. Então, e a alimentação da mesma maneira. Então, hoje, nós nos alimentamos essencialmente dos animais e de grãos. Só que nós aprendemos a plantar grãos desde mais ou menos a época dos egípcios. Nós estamos falando aqui de pelo menos 6.000 anos em que nós dominamos o plantio, a agricultura. E muito pouco a gente abriu mão do sacrifício animal. Pelo contrário, isso vem piorando ano a ano. Proporcionalmente, hoje se mata muito mais animais do que se matava há 100 anos atrás. Então, esse sacrifício animal tem provocado na psicosfera da Terra uma energia muito densa, muito negativa, e muita vampirização de espíritos de baixa vibração, de baixa densidade, que quando desencarnam, procuram se alimentar desses matadouros, porque a energia vital que sai desses animais de sacrifício é uma energia muito forte, que eles conseguem perceber, sentir o éter, e eles, como se fosse um vapor, e eles se alimentam daquilo feito vampiros, né? Eles muito saudosos, muito aprisionados ainda que estão da energia da Terra, da encarnação, eles vão ali para esses lugares para se alimentar dessas energias. E hoje também nós temos muitos desequilíbrios com a bebida, com o fumo e outros tipos de vícios, os vícios sexuais, os desvios, que também fazem com que esses espíritos vampirizem a nossa energia.
Então, nos próximos anos, para a transição planetária, haverá uma mudança drástica a respeito disso. O que vai acontecer, nós não sabemos. Por isso, os espíritos nos recomendam, como Ramatiz, por exemplo, em Fisiologia da Alma, que a gente comece a se acostumar a deixar de fazer o sacrifício animal. Deixar de comer carne, principalmente, não é a proteína da carne necessariamente, mas principalmente aquilo que gera o sacrifício. Infelizmente, hoje, até mesmo o leite e os ovos exigem muito sacrifício pelas condições em que esses animais são criados. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. É importante que se procure buscar alimentos que sejam mais humanizados, que sejam mais orgânicos. Também a espiritualidade nos alerta sobre os venenos contidos nos alimentos, mesmo aqueles que são os vegetais, pelos defensivos agrícolas, os agrotóxicos, fertilizantes, assim por diante, né? As modificações genéticas que são feitas nesses alimentos, isso ocorre também com os animais. Então, nos próximos anos, nós iremos passar por provas duras na Terra, que irão tentar nos ensinar esse desapego. Aqueles que puderem voluntariamente ir aprendendo esse desapego, ir mudando a sua rotina de alimentação, irão ter inúmeros benefícios. O primeiro deles é não ter que fazer isso à base de choque, né? Pela ausência de alimentos, pela contaminação de alimentos, pelas doenças que podem ser desencadeadas, etc. Então, vão fazer isso espontaneamente. Em segundo lugar, vão também evitar contaminações graves por conta desses alimentos. Irão, de alguma forma, contribuir para o quê? Para a beneficência. Por quê? Porque os animais nada mais são do que os nossos irmãos no estágio anterior, né? Se nós viemos dos minerais, dos vegetais, dos animais, aí surgimos como seres humanos, então os nossos irmãos anteriores, imediatamente anteriores, são os animais. Principalmente esses animais que são pacíficos. Alguém já viu alguma vaca ou boi que não seja pacífico? Aquilo que a gente enxerga em tourada, eles machucam aqueles animais para os touros fazerem aqueles saltos, darem coice, etc. Os animais são muito pacíficos. Se vocês já tiveram a oportunidade de ter contato com o gado, é a coisa mais linda, quando eles são amorosos, curiosos, inteligentes, quando eles gostam de interagir. O mesmo vale para as cabras, vale para as galinhas. As galinhas são muito inteligentes, as galinhas são brincalhonas, né? Quem já morou na roça, muito provavelmente já deu apelido para a galinha, né? Dava nome, brincava, etc. Porque as galinhas são muito divertidas. Os porcos, então, parecem bebês, né? Tão amorosos, tão brincalhões, tão limpos, e a gente põe eles no charco, né? São limpos, são tão domesticáveis quanto são os cachorros, por exemplo, né? Talvez até mais do que os gatos, que às vezes são mais ariscos, e assim por diante. Sem falar de pássaros e animais selvagens. Então, quando a gente fala em alimentação, está relacionado à beneficência, porque se nós não pudermos desenvolver a compaixão, né, a empatia por esses animais, como que nós poderemos esperar que na hora do nosso julgamento de consciência, a gente tenha a misericórdia, o perdão? Como que a gente pode chegar para aqueles que vão nos avaliar e pedir compaixão? Assim, tenha piedade de mim. Ele vai dizer, mas você teve piedade dos seus companheiros, né? Dos animais que eram inferiores a você, daqueles com quem você convivia? Isso está lá na oração do Pai Nosso, né? Que a gente seja julgado pela mesma maneira com que a gente julga os nossos devedores. Então, a beneficência, ela está relacionada à reforma íntima. E não há mais tempo hábil para esperar 1, 2, 3, 10 encarnações para essa mudança. Essa mudança será agora, né? No mundo de regeneração, não pode haver mais sacrifícios de animais. Logo, ninguém vai comer carne, né? Se alguém quiser sentir o gosto da carne, vai ter que ser hambúrguer vegetal. Já estou antecipando, hein? Spoiler. Spoiler da próxima temporada, tá? Não vai ter carne. Na próxima encarnação de vocês, se for na Terra, não vai ter carne. Não vai ter carne. Não vai ter dinheiro.
Então, quem desenvolveu habilidades financeiras, econômicas, sinto muito, não vai ter profissão. Vai ter que estudar outras coisas. Não tem trabalho para isso. Né? A economia será completamente diferente, será uma economia de fraternidade, que a gente ainda não sabe exatamente como é, tem uma ideia pálida pelas inscrições do mundo espiritual. Nós não teremos poluição. Então, a gente não vai andar de carro movido a gasolina, nem de ônibus, olha só. Ou a gente aprende a volitar, ou nós teremos que desenvolver uma tecnologia limpa. Não haverá guerras, portanto, não haverá armamentos. Então, não haverá polícia nem exército da forma como nós conhecemos hoje. Também, aí você vai dizer assim, mas nosso lar tem armamentos, e tem grades, tem muro. É verdade. Nosso lar está bem na fronteira da terceira dimensão, ali no umbral, e eles usam isso. Os armamentos, eles são magnéticos. Né? São armas que paralisam os espíritos muito revoltos, ou que produzem uma espécie de choque, não é o choque elétrico, é o choque anímico, e que despertam alguma consciência ou colocam eles em sonolência. Né? Então, muito provavelmente, se isso tem em nosso lar desde 1938, nós iremos desenvolver esse tipo de armamentos magnéticos, paralisantes, indutores do sono, também aqui na Terra. E nós teremos um trabalho voltado para o bem comum. Então, por exemplo, a medicina não será baseada em remédio. Vocês vão se lembrar que o exemplo que André Luiz nos traz a respeito do remédio utilizado no hospital em que ele está é a água. Vocês lembram dessa história? André Luiz estava do lado de um paciente que falava muito. Né? E ele também reclamava muito. Então, não sei se era o Silas ou se era algum outro médico que diz assim para ele, André, toma água, você vai melhorar. Era para ele parar de reclamar, né? Para ele ocupar o tempo dele e a garganta tomando água, porque aí ele não podia falar. E ele percebe que o Silas estava fazendo isso com ele. Aí quando o companheiro de quarto dele começa a reclamar demais, ele usa a mesma sabedoria e diz assim, meu amigo, toma água, porque a água vai te ajudar. E toma água, e toma água. Então, a água é a água frutificada, como a gente tem aqui na Casa Espírita, né? Mas, ao mesmo tempo, não é o elemento químico abrasador ou de interferência no organismo físico. O que nós vamos conhecer no mundo de regeneração é o tratamento de intervenção magnética. É plasmar de efeito físico aquilo que precisa ser reconstruído no corpo. Né? O Paulo Frutuoso tem inúmeras palestras, livros, que ele descreve como se fazem as cirurgias espirituais na casa Frei Luiz. Né? Então, quem tiver curiosidade, pode procurar. Então, assim, também a medicina será diferente. A engenharia será igual? Bom, a engenharia ela ainda vai tratar de cálculos matemáticos, né? Ainda vai fazer projeções, também vai trabalhar com as grandes estruturas. Mas nós precisamos pensar que hoje, se é necessário um esforço físico muito grande, ou grandes equipamentos para levantar peso, mover peças, ter que trabalhar com solda, ligas metálicas. No mundo de regeneração, isso tudo é muito mais fácil, porque pode ser plasmado, pode-se utilizar a força magnética, se levantar tudo isso, se construir com outros materiais mais plásticos, mais leves, né? Não tão metálicos, não tão presos a combustíveis fósseis, né? A utilização de concreto e assim por diante. Chico, por exemplo, exemplifica que quando nós colonizarmos a Lua para fazer dela uma plataforma de lançamento de foguetes para outros orbes, as construções serão basicamente feitas de plástico, de uma substância encontrada na própria Lua, portanto,
plástica, né? Talvez similar ao que a gente faz hoje com as impressoras 3D. Elas conseguem sozinhas, com base no computador, fabricar qualquer coisa que seja de base plástica. Então veja o que o futuro breve nos espera. E esse futuro, para que ele funcione, para que ele se harmonize, irá exigir a beneficência. E ela terá que ser uma beneficência discreta, porque se a gente começar a enunciar para tudo quanto é canto o bem que a gente pratica, né, a gente não vai ter tempo de continuar fazendo o bem. Vira um puro discurso narcísico, né, de vaidade. Então também não haverá espaço para selfies. Então, as redes sociais daqui a 30 e poucos anos, elas não trarão as nossas fotos. Não vai ter Instagram, Facebook, grupo de família de WhatsApp, com foto de todo mundo, de churrasquinho no final de semana. Não vai ter churrasco. Né? Vamos pensar nisso. Eu não sei se vocês estão ficando tristes, porque para alguns pode ser notícia ruim, isso que eu estou dizendo. Né? Mas é bom que a gente desperte, porque é isso que vai acontecer, e não vai demorar. E muitos de nós vamos estar ainda encarnados quando isso acontecer. E se não estivermos encarnados, quando a gente voltar, não vai estar como é hoje. Então nós temos várias fontes sobre esse mundo novo que está muito perto de acontecer. E não dependem de grandes transformações difíceis, inimagináveis. Quando eu falo, por exemplo, de uma mudança econômica, ora, se vocês procurarem os grandes formadores de opinião, eu já encontrei em diversos lugares falando de uma crise econômica mundial que está muito perto de acontecer, de um grande colapso do mercado financeiro, né? Em vários lugares. Já falando isso há mais de 5 anos. Então, não é a espiritualidade que está dizendo que vai ter um colapso financeiro, que vai ter uma mudança de moeda. Há vários planos sendo estudados, verificados, de forma de você substituir o dinheiro de hoje, seja por uma moeda virtual, né? Seja por uma moeda única mundial, que acabe com a flutuação de câmbio, que vocês acham justo, por exemplo, que uma moeda possa valer 10 vezes o que é o real, ou 10 vezes menos do que é o real. A pessoa vai lá, trabalha do mesmo jeito, né? E o que ela compra custa 10 vezes mais caro, ou 20 vezes mais caro. Não é justo. Então essa injustiça vai acabar. Então vai ter que desaparecer o câmbio. Mas é só ler. Tecnologia, a gente vê, falei aqui das impressoras 3D, dessas substâncias todas. Os chineses acabaram de encontrar um minério novo na Lua que é capaz de fornecer combustível para centenas de anos de uma espaçonave voando no espaço. Né? E há outras coisas que eles já descobriram que a gente não sabe ainda. Né? Já tem tecnologia para energia limpa desde Tesla, há mais de 100 anos. Mas isso está trancado a 7 chaves, porque eles querem continuar vendendo petróleo. Então tem muita coisa que já está aqui disponível para acontecer. Né? O conhecimento ele já está aqui. A alimentação, ora, quantas pessoas vocês conhecem ou ouviram falar que são veganas? Né? Eu não como carne há 25 anos. E você pode fazer... E dá para fazer a transição. A minha transição, eu falei, demorou 10 anos para parar de comer carne. Né? Para virar vegano, eu estou esses 25 anos agora que eu estou virando vegano. Então demora, não precisa ter pressa. Mas lá atrás a gente tinha mais tempo. Só pense nisso. Né? Eu não sei se nós vamos ter 36 anos para frente. Talvez a gente tenha 10, talvez tenha 8, talvez tenha 20. Não sei quantos. Mas comecem hoje. Né? Diminuam a alimentação carnívora que vocês têm. Comece a buscar um nutricionista, um médico, buscar uma forma de equilibrar. Não pare de comer do dia para a noite, porque senão vocês vão ficar doentes. O teu organismo está acostumado a vida inteira comendo carne. Mas vocês conseguem descobrir sabores. Tem prazer também em outras coisas. Né? Que não sejam, que não provoquem o sacrifício dos animais. Então a alimentação, já existe tecnologia, já é possível ser plenamente vegano hoje, comendo-se muito bem. De uma forma não tão cara. Né?
dá para substituir perfeitamente bem a alimentação, né? E assim por diante, todos os outros exemplos que eu mencionei, a sociedade já está preparada para essa vida. A própria medicina de hoje, ela é diariamente confrontada com mecanismos da medicina alternativa, vibracionais, espirituais, né, técnicas como a acupuntura, como a homeopatia, como o shiatsu, né, o reiki e etc., que auxiliam muito os tratamentos, principalmente de forma preventiva e buscando também o equilíbrio emocional. A maior doença da humanidade, dizem os espíritos, é a obsessão. A medicina não trata da obsessão. Então, os tratamentos espirituais vão cada vez mais ganhar espaço nisso. Então, na verdade, não resta nada em termos de tecnologia, de estudo, de aprendizado, de infraestrutura, para que a Terra se transforme. Não resta nada, não há nada mais que precisa ser feito. Tudo o que é necessário para a transição planetária, para o mundo de regeneração, já está na Terra. Já está. Não precisa vir um grande avatar, trazer nada novo. O conhecimento que nós temos é mais do que suficiente. Os avatares já vieram. Os espíritos evoluídos já vieram, já morreram. Né? Nós que estamos aqui somos os normais, que restaram os trabalhadores da última hora. Que temos que dar o exemplo, temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que ter caridade, como disse Paulo aos Coríntios. Então, que a gente possa buscar compreender o conceito de beneficência, que começa conosco mesmo, fazer o bem a si próprio, abrindo-se para o bem que se possa fazer à humanidade. Sempre uma visão universal, do bem mais universal possível e aptos, abertos a compreender, aceitar e auxiliar a esse mundo de regeneração que irá nos transformar por completo e com isso irá transformar todo o nosso planeta, todo o nosso orbe, essa fraternidade de seres que aqui habitam. Na graça de Deus.